Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente retorna aqui em mais uma aula de Direito Penal 1, parte geral, falando sobre lei penal no tempo. Então, voltamos a analisar alguns aspectos relacionados a abolitio criminis. Lembrando, o que é abolitio criminis? É toda vez que eu tiver um processo legislativo que entende que aquele fato não é mais considerado como criminoso pelo nosso legislador, ok? Então, posso ter, em um determinado momento dessas leis penais, a suspensão de atipicidade. O que é isso? Até coloquei aqui no nosso material para ficar mais claro. A aplicação de determinado tipo penal encontra-se temporariamente suspensa, não permitindo, consequentemente, a punição do agente que pratica o comportamento típico durante o prazo de suspensão. Então, o que acontece? Pode ser que o nosso legislador ele determine em razão de algum fato que esteja acontecendo, seja uma calamidade pública, algum fato muito específico que esteja acontecendo na nossa sociedade, que uma determinada lei ela precisa ser suspensa, então ela fica ali sem valer durante um tempo e posteriormente a esse período que é determinado pelo nosso legislador, aquela lei ela pode voltar a ter sua eficácia validada, tá? Então, eu posso ficar com essa tipicidade suspensa durante um tempo. Então, até coloquei aqui um exemplo para vocês, pessoal. Nós estamos falando de um exemplo da nossa legislação do Estatuto do Desarmamento, ok? Que é uma lei de 2003 e que vai falar sobre posse de arma de foro de uso permitido, que são as armas, o armamento que qualquer pessoa, qualquer civil pode conseguir a posse dessa arma, tá? Não estou falando de servidores que façam parte da segurança pública, que tenham os armamentos de uso específico da Polícia Militar, por exemplo. Aqui eu estou falando de armas que civis, desde que feito o devido processamento, a devida autorização, a pessoa pode conseguir esse licenciamento para ter a posse de arma. Em 2008, a gente teve uma nova redação dessa legislação, no qual o STJ reconheceu a suspensão temporária de eficácia através de um recurso especial, ok? Então, o que acontece? Nesse período de tempo, até 2008, salvo engano, foi revogado uns 2 anos depois, a gente pode verificar isso posteriormente, que houve esse período em que essa lei ela ficou suspensa e posteriormente houve o retorno das suas consequências jurídicas, tá? Então, essa suspensão de atipicidade ela só vai acontecer por um determinado período de tempo. O Estado ele suspende as consequências dessa legislação, depois ela retorna a valer normalmente. Tenho aqui uma súmula falando sobre outra questão de abolição ali num período de tempo. Súmula 513, ela vai dizer o que pra gente? A abolitio criminis temporária, prevista na Lei 10.826 de 2003, aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro tipo de sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até 2005, tá? Então, o que se entendeu? Que esse exemplo aqui que eu falei para vocês veio a nova lei em 2008 entendendo que houve a suspensão, tá? Qual foi o prazo que se suspendeu a eficácia da Lei 10.826? De 2003 a 2005. Nesse período aqui, não houve a aplicação da eficácia da Lei do Estatuto do Desarmamento, tá? Com relação às consequências que vem a posse de arma de fogo de uso permitido que não esteja devidamente regulamentado. Nesse período ficou suspenso e, posteriormente, houve o retorno das consequências dessa legislação. Outros desdobramentos da abolitio criminis. Eu preciso verificar como é que vai acontecer toda vez que eu tiver uma continuidade da legislação tratando aquilo ainda como crime, tá? Mas eu só tenho uma mudança de lei. Eu até coloquei aqui um exemplo para vocês para ficar mais claro. Nós tivemos uma modificação na parte do Código Penal relacionada a título de crimes sexuais, tá? Então, temos uma parte do Código Penal que trata sobre os crimes sexuais. Essa alteração foi realizada em 2009. Antes, nós tínhamos os crimes contra os costumes, tá? Então,
O que se dizia anteriormente? Que o estupro somente era voltado às mulheres e que nós tínhamos a figura do atentado violento ao pudor. Então, o homem ele não poderia ser sujeito passivo, ou seja, não poderia ser vítima do crime de estupro, ok? Antes dessa alteração legislativa. Posteriormente a essa alteração, o homem ele foi incluso ali como uma vítima, podendo também ser vítima de estupro, e nós não temos mais o atentado violento ao pudor, nos moldes que nós tínhamos anteriormente à modificação no título dos crimes sexuais. E aí o que acontece? Houve uma revogação que não leva ao fato de algo deixar de ser crime. Nós revogamos aquela lei, houve apenas uma modificação no texto da lei, mas aquele fato não deixou de ser crime, ok? A gente até diz que houve uma continuidade típico-normativa. Aquele fato ele continuou a ser crime. Só houve uma pequena alteração legislativa para incluir uma nova vítima, incluir uma questão de pena, mas não deixou de ser crime. Então aqui a gente não tem uma situação de abolição crimes, eu vou ter apenas uma modificação das consequências dessa lei. Nós temos aqui questões relacionadas a uma lei intermediária, ou seja, entre a data do fato e o término do cumprimento da pena podem surgir várias leis penais. Nesse caso, como é que a gente vai aplicar? Qual é o critério que deve ser utilizado? A lei a ser aplicada não é nem a vigente à época dos fatos, nem a que estava em vigor na prolação da sentença. Toda vez que eu tiver uma lei intermediária, dependendo da situação, eu posso ter a hipótese de aplicação dessa lei. Vou trazer aqui um exemplo para vocês. A lei da Copa. Ela só valeu no período em que nós estávamos na Copa no Brasil, certo? O que vai valer nesse período? A legislação da Copa. Nós tínhamos crimes específicos de fatos que aconteceram à época da Copa, somente naquele período, 2014, salvo engano. Então, a lei da Copa ela trazia alguns fatos específicos relacionados ao evento que estava acontecendo. Acabou a lei da Copa, não é mais crime, mas os fatos que aconteceram à época serão processados e foram processados de acordo com a legislação específica, que foi uma lei intermediária que surgiu, aplicando alguns crimes específicos àquela época, certo? Então, lei intermediária é quando a gente vai ter a necessidade de aplicar uma terceira legislação, uma lei que aconteceu, que entrou em vigência entre a data do fato e o término do cumprimento da pena, tá? Então, lei da Copa é um bom exemplo para a gente verificar. Trouxe aqui para a gente encerrar, para falar sobre essa lei penal, se encaminhar para o final dessa nossa aula, eu tenho aqui um quadro comparativo para a gente entender a diferença de lei temporária e lei excepcional. Por quê? O que é lei temporária? É toda vez que essa lei traz em seu texto expressamente a data do início e a data do término da sua vigência. Tá? Então, a lei da Copa, ela tinha um início, a partir do início dos jogos ali daquele período da Copa. Data de término, terminou a Copa, encerrou, tá? O que é uma lei excepcional? Vai ser toda lei que é editada em virtude de situações anormais cuja vigência é limitada pela própria duração da aludida situação. Então, a lei temporária, ela já traz o tempo ali no próprio texto. A lei excepcional, ela é vinculada aos fatos. Então, se a gente entrasse em estado de guerra, provavelmente a gente teria legislações que iriam trazer novas situações criminosas dentro de uma situação de guerra. Essa lei ela seria válida durante todo esse processo de guerra, tá? A gente não tem como prever quando é que vai acontecer o final de uma guerra. Então, cessada a guerra, cessa a lei excepcional. Essa é a grande diferença entre lei temporária e lei excepcional. Um último ponto para a gente finalizar. O que é? A gente tem a possibilidade de complementar a norma penal. Em que sentido? Vou dar um exemplo para vocês. Lá na nossa lei de drogas, ela não vai... o artigo da lei que determina como uso, tráfico, não vai dizer qual é a droga que é considerada para os termos da lei. Ela só vai dizer entorpecentes. Quem determina o que é considerada como a droga ilícita para consumo é uma normativa dos órgãos de saúde.
porque afinal a gente também está falando de um problema de saúde pública. Então, a gente diz que essa norma dentro da nossa legislação de drogas, que não determina qual é o tipo de droga a ser considerada como ilícita, uma norma penal em branco. O que é a norma penal em branco? É uma lei penal que precisa de um complemento para que ela venha a ser aplicada, tá? E aí a gente vai ter alguns entendimentos doutrinários com relação à retroatividade da lei penal em branco para beneficiar o acusado. Então, estamos falando de retroatividade benéfica. São vários os entendimentos doutrinários. Paulo José da Costa vai dizer que deve sempre retroagir desde que benéfica ao acusado. Então, temos aquele entendimento de retroagir sempre que for para beneficiar. Frederico Marques vai entender que os efeitos dessa norma penal em branco, toda vez que eu tiver uma norma que venha complementar posteriormente algum tipo de alteração, não retroage, mesmo que seja benéfico. Mirabete, que é um dos clássicos doutrinadores do direito penal, vai dizer que só vai haver importância à variação da norma complementar. Então, veja, é aquela norma que complementa, estou falando da norma penal em branco. Quando esta provoca uma real modificação na figura abstrata do direito penal. Então, só vou trazer o entendimento dessa norma penal em branco para retroagir desse complemento a essa norma penal toda vez que tiver alguma alteração específica com relação aos fatos, não necessariamente as consequências. O que é seguido pelo STF? É o entendimento de Alberto Silva Franco. O que ele vai dizer para a gente? Vamos prestar atenção aqui. A alteração da lei penal em branco sempre teria efeitos retroativos. Em caso de norma penal em branco heterogênea, vou já explicar o que é, quando não se revestir de excepcionalidade e nem ditar sua autorrevogação, poderá conduzir também à descriminalização. Vou trazer aqui um exemplo para vocês da questão da lei de drogas que eu estava dizendo. A gente teve recentemente uma alteração de entendimento dos tribunais com relação à quantidade de droga que a pessoa pode portar. Provavelmente vocês lembram que deu toda uma conversa e discriminaram o uso da maconha. Não, vamos lá com calma. Houve uma abertura do entendimento dos tribunais com relação à quantidade dessa droga, tá? O que aqui o entendimento do STF? Se essa norma em branco, tá? Se essa lei penal em branco, ela não teve alteração do entendimento do que é a natureza da droga, então vamos dizer, não, nós não entendemos que a droga, a maconha, deixou de ser considerada como algo ilícito a se portar, a se usar. Não é bem assim. O que se alterou foi a quantidade apenas. Nós estaríamos frente a uma norma em branco heterogênea. Ela só alterou algum fator homogênea, perdão. Ela só alterou algum fator de quantidade. Ela não alterou a natureza da droga, tá? Se for alguma norma, já por outro lado, uma norma em branco heterogênea, que é aquela que vai mudar a natureza da coisa, ela pode vir até mesmo a descriminalizar uma situação, que não foi o que aconteceu naquela situação dos parâmetros da droga que pode estar em posse, porte, uso, enfim. A gente teve essa discussão muito recentemente. Então aqui a gente tem essa questão da norma penal em branco. Meus queridos, eu espero que vocês tenham compreendido o entendimento do que é essa análise da lei penal no tempo. Nossa próxima aula visa tratar sobre a lei penal no espaço. Espero que tenha ficado claro. Dúvidas, estou sempre disponível para saná-las. Até a nossa próxima aula.